Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Essa oraçãozinha que eu achei bonita, velho. Isso aí, ó. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Hoje o Padre Deusimar rezou essa oração no Palavra Encarnada e eu achei muito bonita essa oração. Vou começar a rezar ela. Vamos decorar, né? Vamos decorar. Pra quem não sabe, sempre quando eu me referi aqui no canal Palavra Encarnada, é se referenciando a essa leitura do Evangelho. Só que, meu Deus, eu errei. Tá certo, João. É recorrendo a essa leitura do Evangelho, só que feita pela parte do Lumen. O Lumen errou aqui o. Eu achei que foi eu que errei, mas foi o Lumen. Depois, enfim, opa, mega, errou. Depois eu aviso o pessoal, isso aqui foi o Evangelho de hoje. Mas enfim, isso é besteira, isso é besteira. Possamos pedir a presença do Espírito Santo também para a gente ler melhor essa passagem. Vinde Espírito Santo, vinde com a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Maríssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde com a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Maríssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde com a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Maríssima Esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados, né? Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tira isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destrui este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Velho, Jesus botou quente aqui, viu, no Evangelho, meu filho. Tu é doido, é? Chegou lá no chicote, nossa, embora, meu filho, sai da casa do meu pai. Mas isso é muito bonito, porque a primeira coisa que a gente pode pensar nesse Evangelho é, às vezes, aquela imagem de que Jesus, por ser infinita misericórdia, e o Padre Deusimar até falou uma palavra encarnada, por ele ser infinita misericórdia, temos a imagem de um Jesus bobinho, um Jesus, né, vários milindres por causa da reação das pessoas diante do que ele fala. E aqui mostra que não. Jesus é infinita misericórdia, mas também infinita justiça. Ele também tem um zelo para a casa de Deus. Ele também, não vai ser: por favor, sai aqui da casa do meu pai porque você está profanando o local. Não. Jesus pegou o chicote e disse: embora, meu filho. Embora, sai da casa do meu pai, vocês estão profanando a casa do meu pai. Não. Jesus não é esse bobo. Jesus ele veio para trazer a verdade, e a verdade de fato, né? E além dessa imagem, né, de nós lembrarmos que a imagem de Jesus, ele não é esse cara bobinho, não é só... Ele tem também atitudes, assim, digamos assim, mais incisivas, por causa do zelo com a verdade. Ele, por meio dessa atitude, também quer nos falar. Porque olha o zelo de Jesus pela casa de Deus. Olha o zelo de Jesus pela casa do Pai. E aqui no Evangelho fala uma frase muito bonita: o zelo por tua casa me consumirá. E aí vem a primeira exortação que Jesus quer trazer para a gente. Como está sendo o nosso zelo com as coisas que são sagradas? Como está sendo o nosso zelo para com a casa do Pai?
Muitas vezes acontece de nós, às vezes, entrarmos numa igreja, num local de oração e pegamos o celular para conversar no WhatsApp. Ficamos conversando com nossos familiares, olhando a vestimenta dos outros ou colocando a nossa atenção em outros locais que não há Deus, que é uma cruz, fica na frente de toda essa igreja. Uma cruz enorme e mal olhamos para ela, né? Estamos mais focados no celular, no pessoal, nas coisas. Será que o nosso zelo com a casa de Deus está sendo esse mesmo zelo de Jesus Cristo? Será que vamos para a casa de Deus realmente pensando, poxa, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero rezar, eu quero escutar o que Deus tem para falar para mim hoje? Esse zelo está fazendo parte da nossa vida? O pessoal fala muito até das vestimentas, né? Mas as vestimentas não é questão de ficar tipo, eita, mas tu veio de bermuda pra missa, de abaí. Não é essas coisas. É mais do que o nosso coração está falando, né? Eu vou para casa do Pai, eu vou rezar, eu vou encontrar Deus. Ter esse temor no sentido de não de ter medo, mas o temor de ter esse respeito profundo a Jesus. Nossa, eu vou encontrar aquele que me criou, aquele que me ama. Como deve ser minha postura? Como deve ser o meu ideal? Um santo. Como um santo agiria dentro da casa do Pai? E falando de santo, né? Jesus já é perfeitamente santo, mas eu gosto também de sempre trazer a história de um santo para reiterar aquilo que a gente está conversando. E tem um caso de um santo sobre o zelo das coisas sagradas, que fala muito sobre essa frase, o zelo por tua casa me consumirá. Esse santo tem uma história que fala muito sobre essa frase e eu queria compartilhar com vocês. E esse santo, inclusive, foi uma inspiração para Papai Noel. São Nicolau. Só para apresentar quem foi São Nicolau, ele tem aqui, o texto até fala, né? Ele foi um bispo, olha, vamos ler aqui para ser melhor, né? São Nicolau foi um bispo muito generoso e famoso por seus milagres, que viveu entre os anos 275 e 343 na Turquia. Foi um homem que, diferente como é visto hoje, um velhinho gorducho que distribui presentes na época de Natal, morreu para si, doando a sua vida pelos necessitados. E mais do que isso, defendeu a fé cristã rigorosamente dos ataques que recebia. Por isso foi e ainda é muito venerado, tanto pelos católicos quanto pelos ortodoxos que se referem a ele como São Nicolau Taumaturgo. O Taumaturgo é aquele pessoa que realiza milagres. Aí, falar aqui, né? E São Nicolau é engraçado, né? Porque assim, ele é uma imagem que foi feito por Papai Noel, né? Que cuidava dos mais necessitados, cuidava dos pobres e realmente faz sentido, porque a vida dele foi essa doação pelos aqueles mais abandonados, e além da figura dele, né? Se parecer com Papai Noel. Mas, ao contrário do que todos pensam, ele fazia isso em segredo, por causa da sua piedade. Ele não queria honra para si, ou glória para si. Ele fazia isso por causa de Jesus, para Jesus e com Jesus. E esse episódio que narra esse zelo de São Nicolau para com as coisas sagradas, para com a casa do Pai, aconteceu lá em 325, no primeiro concílio da Igreja Católica, também chamado de Concílio de Nicéia, porque foi feito em Nicéia. O que aconteceu? Vamos narrar o episódio. Um clássico episódio da vida de São Nicolau é quando, durante o primeiro concílio da Igreja, no ano 325, ele dá um tapa no rosto de Ário, um homem que estava praticando e fomentando uma heresia que não considerava a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, o arianismo, né, a heresia ariana, falava que Jesus não era Deus, era só um servo de Deus. O que é errado. Jesus é 100% homem, porém também 100% Deus. Quando os bispos que estavam presentes no concílio ouviram as palavras e os escritos de Ário, os erros mostraram-se tão patentes que uma onda de indignação sacudiu todos aqueles homens fervorosos. São Nicolau, diante dos ataques de Ário a Jesus e à Virgem Maria, irou-se rapidamente e esbofeteou-lhe a boca na presença de todos. Meu amigo, toma pisar, toma na boca. O rapaz lascou a lapada no Ário, velho. O São Nicolau deu um murrão na boca do Ário. Aqui tá muito bonitinho, mano. Aqui eu acho que foi mão fechada mesmo. Aí, beleza. Aí, São Nicolau acabou sendo punido, né, pelos bispos.
que consideraram sua reação exagerada. Ele ficou preso e teve seu palio e a cópia dos evangelhos confiscados. A cópia dos evangelhos, porque naquela época os evangelhos não é como hoje, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Os evangelhos, meu amigo, eram um evangelho para uma casa inteira. Sendo que, como ele era bispo, ele tinha os evangelhos. Só que aí foi confiscado por causa dessa atitude. E o palio, né, é essa roupa, né, essa vestimenta que ele usa aqui, essa manga aqui. Salvo engano, essa manga. Mas acho que é isso mesmo. Além do seu cajado de bispo, né, e tudo. No entanto, poucos dias depois, o próprio Senhor Jesus e a Virgem Maria visitaram São Nicolau e devolveram. Aqui, antes de falar devolveram, é literalmente, tá, pessoal? Senhor Jesus e Virgem Maria foram visitar ele na prisão. Jesus e Maria, literalmente. Jesus e Maria foram na prisão e perguntaram: Nicolau, por que estás aqui preso? Porque aqui não narra esse episódio, mas fala: Jesus e Maria perguntam: Nicolau, por que estás aqui preso? E aí Nicolau fala: Senhor, por te amar demais. Porque o zelo de São Nicolau era tão grande que, ouvindo aquelas coisas que estavam falando o Ário, ele socou-lhe no rosto, mas mais especificamente na boca, porque é por onde estava saindo aquelas coisas, né? E aí Jesus e Maria devolveu o seu palio e os evangelhos. Como diz São Tomás de Aquino, é preciso suportar com magnanimidade as ofensas dirigidas a nós. Amigo, tudo que vem a nós, beleza. Tudo que nos xingam, nos maltratam, nos fazem, tranquilo. Mas não tolerar sequer ouvir as injúrias feitas a Deus. Aqui, pessoal, não quero de forma alguma sustentar uma ideia de que a gente tem que dar um murro na boca do pessoal que encontra o que Deus fala. Não, que não é a lógica do assunto. Se você está pensando nisso, por favor, que caia por terra esse pensamento. A lógica aqui é pensar que o zelo para as coisas de Deus, que nós devemos ter, o zelo para com o sagrado deve ser uma coisa que nos consuma. Uma coisa que nos consuma. O amor por Jesus Cristo, o amor para as coisas de Deus, o amor pelo sagrado tem que ser verdadeiramente intenso, real. Temos que, sabe, colocar dentro do nosso coração e meu Deus, eu vou cuidar disso como se valesse a minha vida. A exemplo de, eu me esqueci o nome desse santo, né? Que era um santo que ele estava com a Eucaristia, ele foi levar a Eucaristia, ele era ministro da Eucaristia, ele foi levar a Eucaristia para uma pessoa que estava longe, e aí quiseram assaltar ele. E quiseram pegar, porque fica dentro de um potinho, que é bonito, parece ser valioso, e quiseram pegar esse pote. E aí o santo, não vou dar. Esmurraram, esse santo virou um mártir, ele foi morto, e mesmo depois de morto, esse santo não soltou onde estava a Eucaristia. Não soltou, não saía, não soltava. Ora, como essa pessoa está fazendo força, ela está morta? Milagre. Ou seja, o zelo para as coisas de Deus, o zelo para o sagrado, deve ser tal qual São Nicolau, tal qual esses santos, que vão consumir a sua vida, porque é sagrado. Tal qual, cadê? A Jesus. A Escritura fala: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Então vamos refletir. Será que estamos sendo verdadeiramente zelosos, cuidadosos com aquilo que é sagrado? Ou às vezes nem passa pela nossa cabeça isso? E o segundo ponto, para já terminar a nossa reflexão, para também não me alongar demais, é o paralelo do templo de Deus e o corpo de Cristo. Porque quando Jesus fala: destruam esse templo, que é um local físico, ele existe, está lá, construído. Destruam esse templo, que em 3 dias eu o reconstruirei. E aí o pessoal acha que está falando do templo, mas Jesus está falando do templo do seu corpo. Gente, a partir do momento que Deus, na pessoa de Cristo, adentra o corpo humano,
Olha aí pro seu corpo. Tenho aqui uma barriguinha grande, mas né, tem que diminuir. Tem uma mão, tem um olho, tem uma boca, tem os ouvidos. Deus, na pessoa de Cristo, tomou uma forma humana, tomou a forma de um corpo. Então, a partir do momento que Deus assume o corpo humano, adentra também no corpo humano uma teologia. Ou seja, não é mais só um corpo, é algo sagrado. É algo sagrado. Meu corpo é um dom de Deus, é um presente de Deus e é algo sagrado. É por meio do meu corpo que eu também vou me santificar. É por meio das minhas boas obras que eu vou fazer com as minhas mãos, que eu vou olhar com meus olhos, que eu vou professar com a minha boca, que eu vou ouvir com meus ouvidos. É por meio de tudo isso que eu vou me santificar. Então, se Jesus adentrou o corpo humano, automaticamente o corpo humano toma uma proporção de teologia, toma uma proporção sagrada. E aí lembra de tudo que eu falei em relação à casa de Deus, o zelo para a casa do Pai, o zelo para a casa de Deus? Como está o nosso zelo também para o nosso corpo? Será que estamos de alguma forma profanando o nosso corpo? De alguma forma estamos nos entregando a coisas que não convêm, a coisas que não nos fazem bem, né? Coloque-se diante realmente de oração. Quando você for dormir, no seu momento de oração pessoal, coloque-se diante de Deus e pergunte: Senhor, será que tem algo que eu estou fazendo errado diante do meu corpo? Será que eu não estou profanando alguma coisa? Será que eu não estou agindo com ou falta de pureza, ou falta de fé, ou uma postura, não sei, soberba ou egocêntrica, né? Porque o nosso corpo também fala muito de nós mesmos. E vamos lembrar também, né, que além de nosso corpo, por Jesus ter passado pelo corpo humano, ele é algo sagrado. Além disso, ele também é casa de Deus. Por meio do batismo, nós nos unimos à Santa Igreja, que é, de fato, o corpo de Cristo, e unindo-nos ao corpo de Cristo, recebemos o Espírito Santo. Então, sim, somos casa do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nossos corações. Verdadeiramente, não é como se ele for. O Espírito Santo habita em nós. Visto que Deus habita em nós, será que estamos dando a devida resposta, a devida atenção, os devidos momentos de entrega com Deus? E para finalizar, pessoal, aqui eu quero relembrar uma coisa muito importante. Quando aqui eu falo zelo para as coisas de Deus, ou zelo para com o nosso corpo, eu não estou aqui querendo dizer que você é proibido disso, você é proibido daquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não vai por essa linha de raciocínio, não. Aqui eu não estou querendo falar o que deve e não se deve fazer. Aqui eu só quero falar porque, a gente fica tão preso nas coisas que... como é que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que... Não olhe sob essa ótica. Olhe sob a ótica de que Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Deus te criou, te formou para tu ser feliz com Ele e como Ele quer, mais do que nós queremos, tá, pessoal? Eu sempre reitero isso. Mais do que nós queremos ser felizes, Deus quer que nós sejamos felizes. Mas Ele sabe que só seremos plenamente e verdadeiramente felizes nele. Nele. Só seremos plenamente e verdadeiramente felizes quando estarmos juntos de Deus. Então é por isso que eu venho aqui falar pro Evangelho. É por isso que Deus colocou as Sagradas Escrituras. É por isso também que Deus colocou algumas leis. Coisas para quê? Para ser um norte para a nossa felicidade. A vida com Deus não deve ser fardo. E Ele mesmo disse: vinde a mim, tu que estás cansado, tu que estás ferido, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Foi o Evangelho de... não foi o Evangelho não, é porque foi o Evangelho que eu li anteontem. Vinde a mim. Jesus, não sou eu que estou falando, não. Jesus fala: vinde a mim, tu que estás cansado, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando nós vivemos nossa vida com nós mesmos no centro, estamos fadados a
tristeza, a infelicidade. Porque vamos buscar, mas não vamos encontrar. Porque nossa alma tem uma sede de eternidade. E a única coisa que é eterna é Deus. É o próprio Deus Pai. Santo Agostinho dizia: nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. E o que é um buraco do tamanho de Deus? É um buraco infinito. Buraco infinito. E para preencher esse buraco, esse vazio, essa vaidade, né? Vaidade significa vazio. Só uma coisa infinita. E o que é essa coisa infinita? O próprio Deus. O próprio Deus. Então fica essa exortação, tá, pessoal? Vocês também, pessoalmente, podem ter outras... Pegou algumas outras coisas, né? Afinal, cada evangelho que a gente medita aqui é rico demais para eu passar por todos os pormenores. Deus quer falar muito mais do que isso. Mas fica aí essa proposta de refletir essas duas coisas. Como está o meu zelo perante aquilo que é sagrado? Como está o meu zelo perante aos sacramentos da igreja ou às coisas de Deus? E também, em contrapartida, o primeiro, né, que é sagrado, como está o meu zelo perante o meu corpo, que também é sagrado? Amém? Amém. Amém. Rapaz, sensacional. Esse evangelho é muito lindo, velho. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meu amigo. Agora